Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do JR23 para você que nos dá o privilégio da sua companhia, audiência aqui na tela da TV que mostra você mais uma sexta-feira e agora sim, definitivamente, metade do mês número 5. Pois é, passando rápido e na velocidade do tempo a informação que vai de encontro ao seu interesse. Vamos conferir agora, junto com toda a nossa equipe, os destaques do programa de hoje. A Vigilância Sanitária já intimou neste ano 1.253 proprietários de terrenos vazios para realizarem a manutenção e a limpeza dos lotes. O fim de semana em Franca será marcado por tempo estável, calor durante as tardes e muita nebulosidade ao longo dos próximos dias. Quase 25% das partidas da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte podem ser disputadas em condições de forte calor. Tudo ou nada no Pedrocão. O SESI Franca Basquete está decidindo diante da torcida a vaga nas semifinais do NBB 2025-2026 contra o Mogi Basquete. Esses são apenas alguns destaques da edição desta sexta-feira, dia 15 de maio, o JR23 já está no ar. E é claro, primeiro intervalo, coisa rápida e já a gente está de volta. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.
Sexta-feira chegou e é claro que você, junto com a gente, toda semana acompanhando o JR23 pelo canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. Quero convidar você, se ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, vem junto com a gente aqui no YouTube, @TV Franca, canal 23. Você pode ver e rever todas as reportagens e, é claro, conferir também os outros programas da grade de alta qualidade da TV Franca. Vamos começar falando sobre prestação de serviços, pessoas que têm aí os seus terrenos, não fazem a limpeza e acabam sendo notificadas pela prefeitura. Já são mais de 1.200, 1.300 notificações desde o início do ano. A Vigilância Sanitária já intimou neste ano 1.253 proprietários de terrenos vazios para realizarem a manutenção e a limpeza dos lotes. Semanalmente, são publicados os editais de intimação no Diário Oficial do município, que podem ser consultados pelo site da Prefeitura. Somente no último sábado, foram notificadas 98 pessoas para limpeza de terrenos. Segundo o edital, os lotes estão localizados nos bairros Santo Agostinho, São Joaquim, Centro, Franca Polo, Aeroporto, Líbano, Brasilândia, Tropical, Jardim Petraglia, prolongamento da Vila Santa Rita, Residencial Dourado, Teline, Vilas Carabucci, dentre outros. A partir da data da publicação da notificação, os donos dos lotes terão um prazo de 15 dias para providenciarem a limpeza. O não cumprimento implicará na aplicação de multa e na realização dos serviços pela Secretaria de Meio Ambiente, com posterior cobrança. Para um terreno de 200 metros quadrados, o valor total a ser pago será de R$ 1.726,40, incluindo a multa. As denúncias e reclamações de terrenos sujos poderão ser feitas pelo site da Prefeitura e telefone WhatsApp 16 3711 9592 opção 9 ou pelo e-mail visão@franca.sp.gov.br. Pois é, claro que as pessoas têm que tomar aí toda a cautela, né? Porque realmente tem aí a aplicação da multa. E quem mora ao lado de um terreno sujo sabe aí as dificuldades, né? Com bichos peçonhentos, muitas vezes acaba virando lixão em plena cidade. Então é claro que todo cuidado é pouco. Vamos falar agora da área da segurança pública e o giro de reportagens com operações realizadas de combate a fraudes no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Olha, a polícia cumpre 3 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão em bairros aqui do Rio de Janeiro, nas residências dos investigados. A operação ainda está em andamento. Essa operação procura desarticular um grupo criminoso especializado em realizar saques fraudulentos de precatórios judiciais. Em novembro do ano passado, 2 mulheres foram presas em flagrante enquanto tentavam sacar R$500 mil em uma agência da Caixa Econômica Federal na zona oeste da cidade. Como você explicou, né, Luciano, os precatórios judiciais, né, para ficar mais claro o que é, né, o precatório, esses precatórios são uma ordem expedida pela Justiça para que o Estado pague uma dívida ao cidadão. Se alguém entra com um processo contra a União, Estados e municípios e ganha a causa em última instância, o juiz expede o precatório. Essa organização, né, esse grupo, usava dados de pessoas que tinham direito a receber o precatório para sacar o dinheiro. A Polícia Federal descobriu, né, nessa investigação, com a prisão dessas 2 mulheres, outros envolvidos nesse esquema. E os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e falsificação de documento público. Isso mesmo, esses 6 mandados foram cumpridos em endereços ligados a gestores do Fundo de Previdência dos servidores do município de Cajamar, aqui na região metropolitana de São Paulo. E a PF está investigando possíveis irregularidades na aplicação de R$87 milhões desse fundo em letras emitidas pelo Banco Master e 20 milhões no Banco Daicoval. De acordo com a polícia, o período investigado vai de agosto de 2023 até março de 2024. Nesta época, a cidade de Cajamar era governada por Danilo Joan, que é o atual vice-presidente estadual do PP, né, que é o mesmo partido, do Partido Progressistas, mesmo partido do senador Ciro Nogueira, que também foi alvo de investigações de uma ação da Polícia Federal na semana passada por envolvimento com o Banco Master. Lembrando, é claro, que esta investigação da polícia atual, agora de hoje,
ela é relacionada ao fundo de previdência do município, né, que é uma autarquia que tem autonomia em relação à prefeitura, né? Isso foi deixado claro por nota da prefeitura de Cajamar, que esclareceu que institutos de previdência local têm personalidade jurídica própria, é uma autarquia municipal com autonomia e ainda de acordo com essa nota, os investimentos do instituto seguem regras específicas da legislação dos regimes próprios de previdência e do Conselho Nacional Monetário, não cabendo aprovação ou liberação da prefeitura para tais movimentações. O órgão salienta também que, até o momento, não foi comprovado nenhum prejuízo real aos servidores do município. E ainda no âmbito de segurança pública, a gente fala sobre medidas que foram tomadas para tentar coibir o avanço dos chamados grupos criminosos ou facções criminosas. A gente sabe que muitos segmentos eles estão cada vez mais criativos, arrecadando milhões e milhões com o negócio sempre naquela tentativa de tornar o negócio legal, mas é claro que o governo também tem aí, né, tanto o governo federal como os governos de cada estado buscado medidas para combater as organizações criminosas. O programa chamado Brasil contra o Crime Organizado chega no momento em que a segurança pública se tornou a principal preocupação de 3 em cada 10 brasileiros, de acordo com dados do Atlas da Violência 2025. Hoje, o país tem pelo menos 88 organizações criminosas mapeadas dentro e fora dos presídios. Para enfrentar essa realidade, o plano prevê investimento direto de R$1 bilhão e mais 10 bilhões em linhas de crédito do BNDES para que os estados modernizem suas polícias. As ações estão divididas em 4 eixos. O primeiro é a asfixia financeira, que prevê o confisco de bens e leilão do patrimônio dos criminosos. O segundo foca em transformar 138 presídios estaduais em unidades de segurança máxima, com bloqueadores de celular e scanners corporais. O objetivo é impedir crimes dentro das cadeias. O terceiro pilar visa melhorar a investigação de homicídios com o fortalecimento das polícias científicas e a estruturação dos IMLs. E o último eixo aborda o combate ao tráfico de armas e explosivos, com um aparelhamento de delegacias especializadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, afirmou que a estratégia está muito bem definida, com o respaldo da lei antifacção em vigor desde março. Dentre os principais eixos, ele destaca a medida que visa atacar a estrutura financeira das organizações e atingir o patrimônio bilionário desses criminosos. Temos proximidade de todos os atores necessários, Banco Central, Ministério da Justiça, Receita Federal, Polícia Federal, COAF, todos estão irmanados nesse propósito. Nós teremos muito mais operações das FICOS, das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, inclusive nesse domínio. Obviamente que é preciso amadurecer o dado, o tratamento do dado para colocar a operação na rua, mas a intensificação será inegável e além das FICOS que atuavam nos estados, nós faremos FICOS nacionais, porque envolve operações interestaduais, porque o problema da asfixia financeira normalmente não respeita nem fronteira nem divisas. Intervalo rapidinho, na sequência tem informações aqui no JR23 para você que nos dá o privilégio da sua companhia na noite desta sexta-feira. Muito obrigado você que ligou a TV agora e está acompanhando aqui o JR23. No próximo bloco vamos falar da previsão do tempo, as mudanças climáticas, os impactos também. É só você ficar ligado. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido.
Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portal de Franca. Já estamos de volta no JR23 para você que nos acompanha. Hora muito frio, aí nós tivemos aí durante essa semana, né, um pouco mais de calor durante o dia, mas também começo da manhã, final do dia, temperaturas mais amenas em Franca. Vamos conferir como fica o finalzão de semana. O fim de semana em Franca será marcado por tempo estável, calor durante as tardes e muita nebulosidade ao longo dos próximos dias. A previsão indica predomínio de sol entre nuvens, sem expectativa de chuva até domingo, quando há possibilidade de pancadas isoladas à noite. O sábado, 16, também terá tempo estável em Franca. A previsão aponta sol entre nuvens, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 16 graus Celsius e 28 graus Celsius. Já no domingo, 17, o calor aumenta um pouco mais, com máxima prevista de 29 graus Celsius. O dia começa com sol e muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva durante a noite. Apesar da possibilidade de chuva, o volume esperado é baixo, com apenas 0,2 milímetros previstos. E agora eu chamo a sua atenção, né? Claro que muitas vezes a pessoa tem que sempre sair aí com uma blusa para não ser surpreendido, porque essas mudanças, essas variações do clima afetam diretamente a nossa qualidade e a condição de vida de todos nós. E os impactos, né, dessas mudanças climáticas também são temas debatidos pelo mundo todo. Veja só na reportagem especial. É no maior oceano do mundo, no Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros da Amazônia, que tudo começa. É ali que nasce o sistema climático mais importante do mundo. A alteração da temperatura das águas por lá dita a mudança dos ventos e a distribuição das chuvas em todo o planeta. O El Niño é o aquecimento anormal do Pacífico e La Niña, o resfriamento. A região norte, ela é uma provedora de chuvas para todo o Brasil. Você tem o transporte do vapor d'água, que distribui, umidade também, que distribui essa questão de nuvens, de chuvas, não só nas regiões centro-oeste, como também no sudeste e sul. Durante o período do El Niño, diminui as chuvas na região, porque outros fenômenos, até mesmo o aquecimento do Atlântico Norte, começa também a desenvolver isso, e com isso você tem a diminuição de chuvas. E uma vez você tendo a diminuição de chuvas, esse transporte acaba acarretando chuvas, mas no extremo do Brasil, no caso, por a região sul e mais precisamente por Rio Grande do Sul. Desde setembro de 2025, o mundo vivia sob influência da La Niña. No Amazonas, os efeitos foram sentidos com a cheia dos rios. Até o fim de abril de 2026, 16 municípios estavam em situação de emergência, afetando mais de 150 mil pessoas. Mesmo assim, segundo especialistas, os níveis ainda estão dentro da normalidade para o período. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a fase de La Niña já chegou ao fim e o sistema está em neutralidade. Mas as previsões indicam que a chance de formação do El Niño ultrapassa 60% ainda no primeiro semestre deste ano e pode passar de 90% no segundo semestre de 2026. As imagens são de 2024, ano em que o Rio Negro atingiu 12 metros e 39 centímetros, o menor nível em mais de um século. Um dos cenários que podem se repetir neste ano, com impactos diretos na navegação, na pesca e no abastecimento de comunidades inteiras. Estamos aí com tudo indica que teremos um El Niño este ano. As projeções indicam que a fase mais ativa dele estará lá pelo mês de setembro, que normalmente já é um período que chove pouco aqui na Amazônia. E o El Niño diminui as chuvas. Então, no mês de setembro, outubro, que já chove pouco, ainda vai chover menos do que o normal. E há um fator que agrava tudo isso. Estudos apontam que os eventos extremos estão mais frequentes, com secas mais longas e chuvas mais intensas.
Ou seja, o clima está mais instável e menos previsível. Sempre existiu isso, os fenômenos El Niño e Laninha. Tá? O problema é que localmente pode ser que a influência do homem esteja potencializando esses fenômenos. Então, por exemplo, numa grande cidade que antigamente tinha bastante áreas verdes e hoje tem asfalto, isso pode potencializar, por exemplo, um fenômeno que normalmente aquece o clima. O que acontece no oceano, a milhares de quilômetros daqui, chega sem aviso na porta de casa. E entender esses fenômenos é o primeiro passo para se preparar para um futuro que já começou. Bom, a hora do momento esportivo, né, no próximo bloco, mas a gente antecipa porque estamos falando sobre mudanças do clima e a Copa do Mundo já está chegando. E já há um alerta dos especialistas, né, dos institutos, inclusive também de meteorologia, de calor extremo durante os Jogos do Mundial. Quase 25% das partidas da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte podem ser disputadas em condições de forte calor. As temperaturas altas são mais prováveis do que durante o torneio disputado nos Estados Unidos em 1994, devido às mudanças climáticas. Frederic Otto, professora de Ciência do Clima no Imperial College de Londres e fundadora da World Weather Attribution na WWA, alertou que a pesquisa demonstra que as mudanças climáticas têm um efeito real e mensurável sobre a viabilidade de organizar Copas do Mundo durante o verão no hemisfério norte. O grupo de cientistas analisou as 104 partidas programadas entre 11 de junho e 19 de julho em 16 estádios dos Estados Unidos, Canadá e México. Eles usaram o Índice de Temperatura de Bulbo Úmido, WBGT, que combina temperatura, umidade, radiação solar e nebulosidade, que mede a capacidade de resfriamento do corpo. Uma temperatura aparentemente moderada pode se tornar perigosa com umidade elevada. Quase 25% das partidas seriam disputadas em níveis iguais ou superiores a 26 graus WGTB, o que exigiria medidas adicionais de resfriamento, segundo os sindicatos de jogadores. Além disso, 5 partidas alcançariam ou superariam 28 graus, quase o dobro do registrado em 1994, um nível considerado perigoso e para o qual os cientistas sugerem inclusive a suspensão dos jogos. Os pesquisadores identificaram partidas de alto risco em estádios abertos, como os de Miami, Kansas City, Nova York e Nova Jersey, onde será disputada a final em 19 de julho. Outros estádios possuem sistema de refrigeração, o que reduz o risco dentro das arenas. Mas os cientistas alertam que os torcedores do lado de fora também estão expostos, com menor acesso à assistência médica. Intervalo rapidinho, na sequência, as informações do mundo da bola. Aí sim a gente vai falar de esporte para você que está ligado aqui na tela da TV que mostra você. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Dói quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta.
Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta no JR23 trazendo as informações da noite desta sexta-feira. Obrigado você que nos acompanha, nos dá o privilégio da sua audiência. Vamos falar de basquetebol, série empatada. Afinal de contas, vale vaga nas semifinais do NBB. 2 vitórias para a equipe francana, 2 vitórias para a equipe do Mogi. Mas de hoje não passa, as equipes estão em quadra no poliesportivo e de hoje não passa, sai aí quem será o finalista do NBB. Claro que a gente fica na torcida para que seja a equipe francana. Tudo ou nada no Pedrocão. O SESI Franca Basquete está decidindo diante da torcida a vaga nas semifinais do NBB 2025-2026 contra o Mogi Basquete. A série melhor de 5 das quartas de final está empatada em 2-2 após a derrota francana por 102-90, na noite desta quarta-feira, no ginásio Pedrocão. Atual campeão do NBB, o Franca perdeu a oportunidade de fechar a série em casa e agora terá que disputar o quinto e decisivo confronto para seguir vivo na competição. A expectativa é de casa cheia no Pedrocão para o duelo que vale classificação às semifinais. No jogo 4, o Mogi teve grande desempenho ofensivo e controlou a maior parte da partida. Os visitantes venceram os 3 primeiros quartos e abriram vantagem confortável no placar. O Franca ainda tentou reagir no último período, diminuindo a diferença para 6 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota. Gabriel Campos, com 19 pontos, e Inkle, com 17, comandaram a vitória mogiana. Pelo lado francano, Lucas Dias foi o principal destaque com 23 pontos. Com o empate na série, a definição acontece em jogo único nesta sexta-feira. Quem vencer avança para as semifinais do Novo Basquete Brasil. Quem perder se despede da temporada. A contagem é regressiva para o início da Copa do Mundo. Temos aí já a previsão, na semana que vem, da convocação definitiva dos jogadores da seleção brasileira que vão para o Mundial. Temos apresentado aí semanalmente para você reportagens especiais, no que essa competição esportiva movimenta o mundo todo. E a gente já começa falando sobre os preparativos. Bom, a FIFA diz que está tudo pronto já para a Copa do Mundo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, divulgou um vídeo nesta quarta-feira falando sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2026, a menos de um mês para o início da competição. Então, estamos prontos para abrir as portas para o mundo, para receber o mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Mais de 6 milhões e meio de torcedores nos estádios, dezenas de milhões nas 16 cidades sede e em todas as outras cidades desses 3 países maravilhosos. 6 bilhões de pessoas assistirão de casa. Bem, começa daqui a um mês, começa muito em breve. Preparem-se, nós já estamos prontos. Infantino ainda falou sobre a abertura dos jogos.
Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo começará com 3 cerimônias de abertura antes dos jogos de estreia dos 3 países organizadores. Estamos trabalhando nas cerimônias de abertura, nas quais celebraremos, é claro, o futebol, mas celebraremos também a música. Teremos alguns artistas incríveis, realmente incríveis, que se apresentarão no México, Canadá e Estados Unidos durante as cerimônias de abertura para unir o futebol e a música a fim de unir o mundo. Outra novidade é o primeiro show do intervalo que vai acontecer na final da Copa. A competição enfrenta polêmicas como o impasse diplomático em torno da participação do Irã, a política anti-imigração do presidente americano Donald Trump, os preços considerados exorbitantes dos ingressos e as temperaturas extremas previstas. Mas nem só de coisas boas, né? Tem aí a Copa do Mundo, tem as críticas e também até investigações. Falamos também sobre esse assunto, sobre os altos valores dos ingressos cobrados para os Jogos da Copa do Mundo. A Procuradoria-Geral da Califórnia pediu explicações à FIFA nesta quarta-feira sobre práticas comerciais potencialmente enganosas na venda de ingressos para a Copa do Mundo. A investigação se baseia em uma reportagem do The Athletic, que relatou que alguns torcedores compraram ingressos de categoria 1, os mais caros, e receberam assentos que inicialmente foram apresentados como sendo de uma categoria inferior. Em carta pública, o procurador-geral Rob Bonta pediu esclarecimentos à entidade máxima do futebol sobre uma possível violação da lei do Estado, que, segundo ele, oferece forte proteção aos consumidores. A Califórnia vai sediar jogos da Copa do Mundo em 2 cidades, Santa Clara, próxima a São Francisco, e Los Angeles, onde estão sendo dados os toques finais para o início do torneio. O SoFi Stadium, um recinto esportivo mais caro do planeta, entrou na última fase de preparativos para o torneio. No estádio, que vai receber a estreia dos Estados Unidos na Copa no dia 12 de junho contra o Paraguai, está sendo realizada a retirada de centenas de assentos e a instalação de um novo gramado. Foi preciso enterrar sob uma camada de areia e material de revestimento a grama sintética usada pelos times de futebol americano da cidade, os Rams e os Chargers, além da remoção de todas as placas de publicidade. Como os campos da NFL são mais estreitos, 100 assentos foram removidos de cada canto do SoFi Stadium para que as dimensões se adequassem aos padrões da FIFA. Do lado de fora, os trabalhadores também removeram todas as placas de publicidade, desde a fachada do estádio até bares, saguões e restaurantes, já que ele vai receber o nome de Estádio de Los Angeles durante a Copa do Mundo. E também tem novidade para a disputa da Copa do Mundo, com novas regras e inclusive também implantação da Lei Vini Júnior. Novas regras vão ser colocadas em práticas na Copa do Mundo de 2026 para evitar a cera e será aplicada pela primeira vez a Lei Vinícius Júnior, que vai punir os jogadores que cobrirem a boca para conversar com adversários e árbitros. Também vai estrear uma punição para os atletas que simularem lesões para ganhar tempo. Se a equipe médica entrar em campo para prestar atendimento a um jogador, ele deverá sair do campo e só vai poder retornar 1 minuto após o reinício da partida. No final de abril, a FIFA anunciou também que jogadores que cobrirem a boca durante uma discussão podem ser expulsos. De acordo com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, se um jogador cobre a boca e diz algo, se deve presumir que ele disse algo que não deveria ter dito. Caso contrário, não precisaria ter coberto a boca. A medida é uma resposta à polêmica do jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, quando o brasileiro Vinícius Júnior denunciou ter sido vítima de um insulto racista pelo argentino Gianluca Prestiani. Outra mudança também foi influenciada por um incidente recente. Qualquer equipe que abandonar o campo em protesto contra uma decisão de arbitragem vai perder a partida por WO, e quaisquer jogadores ou treinadores que incitarem outros a deixar o campo serão expulsos. O Senegal abandonou o campo na final da última Copa Africana de Nações, em protesto contra um pênalti marcado a favor do Marrocos, país anfitrião, nos minutos finais da partida. Após uma interrupção de 15 minutos, os senegaleses voltaram ao campo, o jogo recomeçou, o pênalti foi perdido e Senegal levantou a taça. A Confederação Africana de Futebol retirou o título senegalês posteriormente, decisão que foi contestada na Corte Arbitral do Esporte.
É isso aí, final de semana chegando, o JR23 também está acabando, agradecendo você pela companhia de mais uma semana aí, né? Metade do mês agora de maio, a gente já abre a segunda quinzena de maio na semana que vem, contando sempre com a sua companhia, porque aqui a audiência é qualificada na tela da TV que mostra você. Bom fim de semana.